Saudações, companheiros. Meu nome é Wander, hoje eu estou aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros. Depois de um intervalo aí mais longo, né, que foi motivado por assuntos pessoais de diversas ordens, a gente está retomando então o projeto do podcast. Então esse vai ser um episódio que vai marcar então esse retorno aí. Espero que o pessoal que seguia passe a seguir novamente, né? Vai estar disponível nas mesmas plataformas, eu acredito que sim. E hoje o Wander então vai falar aqui qual vai ser a pauta de hoje e como a gente vai desenvolver isso. Então a gente escolheu o tema da Nicarágua, né, que é o país que recentemente teve uma eleição que está sendo bastante contestada, tanto na direita quanto na esquerda, né, por conta da natureza do tipo de eleição que foi feita, sob forte pressão imperialista e com o Daniel Ortega tomando medidas consideradas extremas para poder manter a ordem no país. E a gente vai debater um pouco também sobre o histórico desse país, como é que ele chegou onde está, porque eu tenho visto muito na discussão que, assim, é aquela velha fórmula, né? Não tem eleição livre, não tem democracia, precisamos levar democracia para o país. Alternância de poder. Não tem alternância de poder, então a gente precisa levar o modelo de democracia liberal para o país, porque senão não funciona, não está certo, né? E a discussão ficou muito centrada nisso, e existem aspectos muito mais importantes do que esse reducionismo que se faz da discussão, que a gente precisa trazer, esclarecer para poder prosseguir, né? Bom, para fazer isso, como sempre a gente faz e fez, né, em outros episódios que a gente tratou de questões pontuais, mas que elas estavam atreladas a um desenvolvimento histórico determinado, social e político, a gente sempre fez deu o pano de fundo da situação, né, chamado background, para que os companheiros que estão ouvindo, os ouvintes, eles consigam se localizar no tempo e espaço e em todo o desenvolvimento que foi isso do ponto de vista histórico. Vejam bem que a Nicarágua ela é um país pequeno da América Central, né, que tem uma história, né, da Revolução muito interessante por ser uma das revoluções vitoriosas, como foi Cuba, por exemplo. E por isso, se não entender isso, ou um entendimento fajuto dos fatos que levaram a essa polêmica com o Ortega nesses últimos tempos, não dá para compreender. Ou dá para compreender como o pessoal está fazendo por aí, baseado em conceitos bastante abstratos aí, ou frases de efeito, etc. e tal. O que também a gente sempre pontua e a gente sempre faz questão de assinalar é que a máquina de imprensa do imperialismo é enorme, é muito poderosa. Então ela consegue fazer com que uma verdade, um determinado fato, ele seja modificado até ele adquirir os áreas de verdade que eles querem que seja. O pessoal começa a reproduzir isso. Então acho que é interessante a gente vai fazer abrir para trás, né, isso aqui, para os companheiros terem uma ideia de um panorama mais ou menos. Claro que é em linhas gerais, a gente não pretende esgotar a história da Nicarágua, nem seria possível isso aqui. Sim. Mas só para pontuar, quais são os aspectos desse país e como que ele vem, como essa revolução, né, foi se estendendo, as idas e vindas, recuos, né, e avanços, até chegar na atual situação. Eu fiz um pequeno histórico aqui. Como a gente é professor de história, tem aquele velho vício de pegar as datas e colocar os acontecimentos, né? Mas isso não resume exatamente o que é a história da Nicarágua, né? Mas pontua de forma bem sucinta o que aconteceu ao longo do tempo. A gente sabe que a Nicarágua é um país que foi colonizado pela Espanha, né? Mas assim, a partir da independência da Nicarágua, ela passou a sofrer uma intervenção, uma interferência muito forte dos Estados Unidos. Até porque a América Central ali, a parte onde fica a Nicarágua, bem na meioca das Américas ali, é uma zona de influência dos Estados Unidos muito forte. Então o que acontece? Depois da independência, em 1893, a gente tem uma primeira interferência, uma intervenção grande dos Estados Unidos, controlando ali as ferrovias, o banco e a alfândega da Nicarágua. Por que essa intervenção? A Nicarágua sempre foi, e ainda é hoje, uma produtora de produtos agrícolas, né? E como eles estão muito perto dos Estados Unidos, essa vantagem que eles têm é convertida economicamente, né? Então, o principal parceiro comercial hoje da Nicarágua, e sempre foi, é os Estados Unidos.
Então, em 1893 tem essa intervenção americana para controlar. Então, eles vão lá, entram no país e controlam tudo. A alfândega, banco central, as ferrovias, tudo que vai ser exportado da Nicarágua para o resto do mundo passa a ter controle e intervenção direta dos americanos. Em 1912, já agora no começo do século XX, até 1925, os Estados Unidos vai ter tropas dentro da Nicarágua, vai ocupar militarmente a região. E isso só vai mudar em 1933, quando eles começam a retirar as tropas, mas mesmo assim eles deixam ali uma força chamada de Guarda Nacional, que é completamente submissa aos interesses norte-americanos, né? Então essa tropa vai assumir o controle da Nicarágua. E aí, em 1934, o Augusto César Sandino, que era uma... É importante lembrar, um líder do movimento revolucionário. Exatamente, um líder importante vai ser assassinado por essa tropa que os Estados Unidos controlavam na Nicarágua. E a partir de então vai surgir um movimento, né? Que não exatamente em 34, mas... Alguns anos depois. Alguns anos depois, mas em torno da figura do Sandino, que era uma figura de resistência. Essas ocupações norte-americanas, essa submissão que a Nicarágua tinha em relação aos Estados Unidos não era uma coisa voluntária. A gente precisa lembrar que tinha uma burguesia ali, produtora, né, de alimentos, e que essa burguesia se associava aos norte-americanos para conseguir desenvolver a estrutura da qual eles dependiam, né? Não é uma coisa simples assim. Mas, enfim, no ano de 1936, o Somoza Garcia, o primeiro líder da família Somoza, que vai assumir a... Esse é um grandíssimo filho da puta, né? Esse daí é um personagem... O pessoal que se interessar ver a história do cara aí, não só ele, como a família, né? A família mandava na Nicarágua. Não, exatamente. A família Somoza vai governar a Nicarágua até os anos 80, quase, que é quando finalmente os sandinistas vão conseguir derrubar essa ditadura. A ditadura apoiada pelos Estados Unidos, né? É importante frisar isso, não esquecer disso, né? E frisar também uma coisa, que, vejam bem, depois a gente vai dar esse panorama aí e dizer uma coisa. O regime do Somoza não era considerado uma ditadura pelos Estados Unidos, tá certo? É bom pontuar isso aí. Eles sempre chamam de regime aliado, né? Quando é uma ditadura que eles gostam, né? Aí é um regime aliado, não tem nada de ditadura, é tudo democrático, não tem nenhum problema, né? Sempre foi esse tipo de coisa, como a gente vê. Isso é uma chave explicativa muito importante para quem quer ficar versado nos países que os Estados Unidos cobre com o guarda-chuva democrático dele. E tem uma máxima, né, que deveria ficar claro isso aí. Mostre os seus ditadores e eu escondo os meus. Né? É sempre assim. Se for ver, tem uma coisa muito característica também. Até eu vou fazer uma... Não está certo, mas assim, em linhas gerais dá para entender. O governo do Somoza e a própria situação da Nicarágua naquela época é muito parecida com um outro regime apoiado em primeira hora pelos Estados Unidos. República Dominicana. Eles têm uma base lá, né? A República Dominicana... Ela também tem uma história bem complexa, seria interessante de ver, mas a mesma coisa. Eles colocaram um cara no poder lá, o Rafael Trujillo. O cara governou quase 30 anos lá. Não era uma ditadura, né? Embora fosse um negócio sangrento, absurdo. Não pode, o povo odiava o Não precisa ir muito cara. longe. Na Europa mesmo tem a Angela Merkel, ficou lá acho que 20 anos governando. É normal, é só uma líder. Como é um parlamentarismo lá e a burguesia coloca quem eles querem, da mesma forma que aqui. Exatamente. Aí ele fala, não é uma ditadura. Como a Angela Merkel foi eleita, então tá normal. 20 anos pra eles é normal, não precisa de alternância de poder ali. Ali tá tudo normal, né? Então, assim, é uma hipocrisia, a gente precisa pontuar. Mas para seguir, assim, em 61, que a Frente Sandinista ela toma um formato mais completo, né? Eles se juntam ali, várias facções que estavam lutando contra a ditadura Somoza se juntam numa Frente Sandinista e eles começam a, de fato, ensaiar uma revolução. E essa revolução ela só vai ter mesmo uma finalização, uma conclusão legal em 1980, quando eles finalmente tomam o poder. O Daniel Ortega, que hoje está... Ele era comandante, né? Ali. Ele era de uma das frentes nacionalistas, ele compunha o sandinismo inicial, que depois vai ser suplantado, né, por essa maioria, mas finalmente ele consegue derrotar a ditadura Somoza, assume o poder. Os sandinistas hoje ainda têm uma grande popularidade lá, é importante lembrar. Às vezes o pessoal pensa que existe, como em 2018, se eu não estou enganado, teve uma revolta lá. Sim, uns 3 anos atrás, né? 3 anos atrás foi bem violento, teve um levante, né? Muita gente especula que foi um levante organizado de fora para dentro, com o apoio dos Estados Unidos e tudo mais. Eu não tenho conhecimento
completo sobre esse assunto, mas a mídia alardeava que era o fim do sandinismo. Exato. Né? Os indícios que a gente tem são bem claros que a direita apoiava esse movimento e era bastante claro que existia uma interferência, se não direta dos Estados Unidos, pelo menos indireta por essas think tanks, essas coisas que eles inventam para poder manipular o cenário político de países que eles não concordam com o regime. Né? É uma nova forma, né, de atuação política, porque agora colocar tropa, como eles faziam no começo do século XX, até mais, né, até meados ali da década de 60, o pessoal não digeria, a opinião pública mundial não digeria muito bem isso aí. Então, como o Vanner está dizendo, eles começaram a atuar mais na marginalidade ali. Por exemplo, uma coisa quase ato contínuo, a subida dos sandinistas ao poder na Nicarágua, com a derrubada da ditadura Somoza, né? Foi criado, como assim, sempre que os companheiros veem isso aí, tem que acionar pelo menos o sinal amarelo. É criado um centro de observação dos direitos humanos da Nicarágua, alguma coisa assim, financiado pelos Estados Unidos para dar informação mentirosa, que o governo torturou, fez isso, fez aquilo. Né? A gente não está no mérito se fez ou não fez. Né? Só que assim, esse negócio não tem boa intenção. Ele tem bom desestabilizar o país, que muito pouca gente sabe, que agora o pessoal está... Porque o pessoal tem memória curta, né? O MBL, por exemplo, ele é um dos grupos patrocinados pelo dinheiro norte-americano, do pessoal de Wall Street, de uma organização que chama Students for Liberty. Uhum. É uma coisa assim, atua em vários países, como fim de formar líderes, veja bem. Líderes, um pessoal que é da nova política, tá certo? Isso aí já teria que ser rechaçado, mas o pessoal não rechaça porque é bonito, tá tudo lá, tem estatutos e tal. Tá em inglês também, em inglês fica bonito as coisas. Fica lindo. E os lugares onde essas instituições atuam, investem dinheiro e estão tentando pensar aquele país, eles sempre têm o objetivo final de desestabilizar politicamente o país que está socialmente. Exatamente. A gente tem uma longa lista de países que sofreram com isso. Aqui no Brasil mesmo, as jornadas de junho e de julho são um reflexo disso, porque esses movimentos que surgiram, inicialmente até com uma proposta justa de combater a alta do valor das passagens, eles transformaram em uma mobilização de direita. Quantos centavos que eram? Eram 20 centavos. Agora teria que ficar com esse aumento aí, né? Agora o pessoal defenderia. R$8 de gasolina, então não. A coisa mudou muito, mas não sem a interferência dessa galera, né? E a gente viu essas interferências em vários lugares. Na Nicarágua não foi diferente. Em 2018 aconteceram as revoltas lá. E aí o que aconteceu? Morreu muita gente, morreu cerca de 300 pessoas lá. E isso começou a ser alardeado e entrou no radar dos Estados Unidos a comparação da Nicarágua com os outros países que eles são contra, né? Tipo Venezuela, Bolívia. Mas claro. Os caras falaram, isso daí é uma ditadura, precisamos acabar com isso. E ali em 2018 já começaram as ondas de sanções, né? Agora em 2021, a última que teve, eu até anotei aqui, foi uma sanção brutal. Os caras estão impedindo o país de se financiar, uma coisa muito parecida com o que acontece em Cuba, sabe? Eles vão começar a restringir o comércio do país, comércio que é dependente dos Estados Unidos, 80% do que eles vendem praticamente é para os Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa que tem por finalidade desestabilizar o país. Não é nada por democracia, por liberdade, porra nenhuma. De jeito nenhum. Eles vão destruir o país. A gente vem falando isso aqui e pode ser até chato para quem escuta sempre. A gente fala assim, os caras só batem nessa tecla. Mas é que é uma coisa que assim, a gente acredita que é importante de deixar bem claro que ninguém pode, que tenha mais do que 4, 5 anos, né? Acreditar que os caras não conseguem ver que um país não está democrático. Só que a democracia para eles tem um sentido muito amplo. Veja bem o caso do Somoza. Trujillo, para eles era E esses países esses ditadores, eles só passam a ser uma pedra no sapato deles e antidemocrático quando eles passam a tomar algumas atitudes que não convêm com a agenda do imperialismo. Sim. Enquanto eles estão lá dominando o banco, eles estão lá dominando reservas minerais do país, tudo bem. O cara pode trucidar 30 pessoas por dia. É democrático.
cara é democrático, pô, ele foi eleito. Outra coisa é que o Wander estava pontuando, a gente tem que falar também. A alternância do poder. O sistema presidencialista nicaraguarense, eu não vou saber falar desde quando, porque teria que fazer uma pesquisa, mas ele coloca um mandato de 5 anos para o governante. É um presidencialismo. Sim. Por que tem que ter um limitante agora? Eles querem que tenha um limitante constitucional. Uma pessoa pode ser eleita uma vez. Por quê? Ninguém explica. E se o povo quiser eleger o cara 7 vezes? Não, essa alternância de poder, ela só facilita com que um regime, uma potência estrangeira possa interferir, possa colocar um candidato do interesse deles ali. Sim. E simplesmente substituir. Já que o cara que é popular, que a população apoia, o sandinista, não pode concorrer, bom, coloquemos então alguém do nosso agrado aqui, vamos financiar, vamos pagar as think tanks para fazer propaganda do cara, influenciar nos meios que sejam necessários. Calúnia, muita calúnia. Exato. Fala que o cara é pedófilo, o cara estuprou não sei quem. A alternância de poder é para isso, para poder ter a oportunidade clara de colocar alguém ali do interesse da burguesia, né? Não porque quando você coloca um limitante desse constitucional estrangeiro, aliás, alienígena, você olha, eu não sei se os companheiros têm tão claro da barbaridade que é isso aí. O cara pensa um aditivo constitucional para outro país que não é o país dele. Baseado em quê? Porque, assim, quem que ele é? Ele é um vidente? Ele fala assim, não, esse governante, depois de 1 ano, ele não vai ter... Tudo que ele fez tem que ficar estacionado, tem que dar essa alternância de poder, senão tudo vai acontecer um apocalipse. Não é isso, é porque eles têm... Esse dispositivo constitucional, se adotado, ele é uma ferramenta, igual o Wander estava pontuando, ele é uma ferramenta muito boa para que a oposição consiga ganhar e volte todo o retrocesso. No Brasil, isso aí é alardeado por gente de esquerda. Exatamente. É muito triste, mas é bom lembrar. Não, porque o PT ficou 2 anos com o Lula, depois o Lula fez a Dilma como sua sucessora. Isso estava referendado pelo povo, pô. Ganha na urna lá, meu. Eles falam que é bom para a democracia que exista... Eu odeio essa frase. É bom para a democracia que exista alternância de poder. Você viu? Isso aí é uma frase idiota, abstrata. É bom para a democracia o povo sendo suprido nas suas primeiras necessidades. Exatamente. Que bom para a democracia. Tudo bem, alternou. Você tem aí Jair Bolsonaro. Alternou, não alternou? Vamos dizer, acabou o PT, entrou, o cara nem tem partido mais. De tão desgraçada e de tão artificial que foi a eleição desse homem. Mas alternou, pô. Foi bom. Tá gostoso lá. Tá o cara gostoso. destruiu o programa social, né, de transferência de renda. Acabou criou um negócio família. fajuto que tem duração de 1 ano para acabar. Sim. O cara levou os preços a ficar completamente descontrolados, a taxa de câmbio atingindo níveis ridículos que nem na era FHC você viu. Tá bom essa alternância? É isso E que por eles que querem. ninguém pede a alternância do PSDB no governo de São Paulo, que os caras estão desde que o Fleury era vivo? Eu acho Não que dá eu pra entender Eu acho isso que aí. desde que eu nasci eu nunca vi um outro governo em São tem, Paulo que não tenha tem. sido o PSDB. Mas então, assim, por que a gente está trazendo a Nicarágua aqui e essa discussão é tão importante? Pelos pontos que a gente acabou de pontuar, isso daí é óbvio, né? Mas também por uma coisa que às vezes passa despercebido, que o PT ele lançou uma nota... O PT exatamente não, foi o Departamento de Relações Internacionais do PT. Lançou uma nota elogiando, né, dizendo, felicitando o Daniel Ortega por isso, por ele ter sido eleito e tudo mais. Só que assim, essa nota durou acho que 1 dia, se eu não estou enganado, ou menos. Pressão, né? E foi retirada do ar por pressão da própria esquerda, dizendo que assim, como é que vocês estão elogiando um ditador? Por que isso é importante? O Zé Fernando acabou de falar que é muito importante que o PT passou um tempo no governo e as pessoas dizem que o PT tem uma certa... Eles têm uma tendência autoritária. Isso aí é tão antipolítico que depois a gente vai fazer um comentário. Não, uma tendência autoritária por quê? Porque se ele está elogiando o Maduro, está elogiando o Ortega, está elogiando pessoas que aparentemente têm uma tendência autoritária, então aqui eles querem implantar o mesmo sistema. E aí eles colocam aquela velha dicotomia falsa de dizer que o PT é autoritário à esquerda, assim como o Bolsonaro é autoritário à direita. É uma falsa comparação, é um artifício
retórico que eles utilizam muito para poder justificar que, na verdade, o que o PT quer é implantar uma porra de uma ditadura comunista de esquerda. Eles não falam isso, né? Olha, é muito bom, cara. Não falam isso diretamente, mas é aonde querem chegar, né? Dizer que ao elogiar um ditador, ao elogiar um regime de esquerda autoritário, o PT tá querendo se espelhar, fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Esse argumento eu já ouvi várias vezes, é uma coisa recorrente e é uma coisa absurda. Então é por isso que o PT imediatamente tirou essa nota do ar. A Gleisi Hoffmann deu uma declaração dizendo que isso não tinha sido discutido e tudo mais, botou panos quentes para poder amenizar o que estava acontecendo. Mas assim, o que fica claro é uma capitulação absurda do PT. Eu ia comentar isso agora, eu ia perguntar até a sua opinião. Assim, eu achei uma capitulação enorme do PT. É uma coisa que o PT vem fazendo há anos já. É o motivo de várias derrotas da esquerda em geral. Por conta dessa tentativa do PT se acomodar ao que é o status quo, né? Tentar falar essa língua da democracia em abstrato, de não falar assim, gente, é o seguinte, democracia é poder popular, nós somos o partido de trabalhadores, não interessa o que a Globo, o que a Folha de São Paulo, o que o Estadão pensam, o que interessa é o que o trabalhador pensa. O trabalhador quer o quê? Quer a renda básica? Então, democracia é renda básica. Qual que é o interesse do trabalhador? Foda-se se direitos trabalhistas que foram destruídos depois da retirada do PT do poder. Exatamente. Não tem nenhuma importância se colocado em perspectiva. Esse negócio aí, elogiou ditador. Primeiro, isso aí cabia uma discussão mais ampla. O pessoal da direita quer ganhar no grito. Sim. E eu fico muito triste do PT. E a Gleisi, que é uma dirigente do qual eu gosto muito, admiro muito, eu fiquei surpreso com a capitulação. A gente entende estrategicamente, do ponto de vista eleitoral, a capitulação. A gente entende isso aí, mas isso não torna ela menos grave. Porque assim, tudo bem, as coisas estão se caminhando bem, o Lula está bem nas pesquisas, então não vamos mexer no vespeiro. Deve ter sido esse o raciocínio bem pragmático mesmo. Uhum. Só que, sei lá, isso aí já abre uma margem estranha de ingerência a partir da dita opinião pública nas próprias tomadas de decisão do PT, numa nota diplomática sobre aí, a política exterior de outro país. Viu? Você não pode admirar a autodeterminação dos povos? Sim. Você não pode querer que um país que está aos trancos de barrancos como está Nicarágua, mantendo um governo que foi sim referendado pelo povo, que agora tem que ter assim, para a eleição funcionar, tem que ter um cara que vem lá com uma pastinha, um terno, fica olhando, ele tem uma, sei lá, da ONU ou de qualquer Organização dos Estados Americanos, ele chega e fica assim, tá, então votou, não, legítimo, legal, pode passar. O que você viu um fiscal desse tem que ser escorraçado do país. Não, na Bolívia teve isso daí. O fiscal foi lá, ele ficou acompanhando a eleição e falou assim, essa eleição é fraudada. Teve um golpe na Bolívia, depuseram o Evo Morales, ele foi exilado. Até aí tudo bem, né? Os fiscais tudo bem. Olha que loucura, o cara foi exilado, fudeu a eleição, entrou um partido de extrema direita lá, a Áñez, eu esqueci o primeiro nome dela, Janine Áñez, assumiu a presidência de forma ilegal, causou um pandemônio no país, quase uma guerra civil. Aí, anos depois, se eu não estou enganado, foi esse ano que saiu a nota, dizendo que não, que a eleição foi justa, fizeram uma conferência e definiram, não, o Evo Morales de fato não teve fraude, não foi nada, a eleição era justa, o cara tinha que ter assumido. Mas agora, meu amigo, o estrago está feito, o país está em frangalhos. É a mesma coisa com aquele caso que já faz alguns anos do Juan Guaidó. Exato, queriam fazer uma guerra civil. O Maduro fez um referendo da eleição que teve, ou seja, ele quase foi votado 2 vezes. E mesmo assim, falaram que não está certo isso aí. Não é que está certo, é igual aquele pessoal ruim de bola, que pega assim, a bola é dele, tá certo? O jogo não está do jeito que ele gosta, ele pega a bola e leva embora. Exatamente. Viu? Que isso? Que fiscalizar o quê, pô? Vai fiscalizar o centro de tortura que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. Fiscalizar Guantánamo, né? Então, isso aí ninguém tá nem aí. Aí não tem fiscalização? E as viúvas do Afeganistão? Aí começaram a falar de direitos humanos, os mesmos caras que querem que mate gente na rua, mate gente na favela, torture gente, pessoal que tem horror a pobre. Esse negócio é a mesma coisa. E voltando a falar da relação da Nicarágua com o Brasil,
Tem uma coisa que pressionou muito essa nota da Glaze, que é o seguinte: de fato, 7 candidatos da Nicarágua à presidência foram presos lá. Cristiana Chamorro, filha. Não, Cristiana Chamorro, a filha da Violeta Chamorro. De uma direitista que tinha até ganho ali sim a gente teria que ver se foi fraudado ou não. A eleição do Ortega, não. Então, década de 90? Na década de 90 teve uma eleição que essa Violeta Chamorro ganhou do Daniel Ortega. Aliás, é importante lembrar, depois de 10 anos de guerra civil, né, de milícias armadas pelos Estados Unidos na década de 80, finalmente os caras conseguiram estabilizar o país, né? E essa Violeta Chamorro era mulher de um empresário, esqueci o nome agora, que ajudou nessa estabilização. Então a burguesia nacionalista deu uma colher de chá ali, deu uma trégua e se aliou aos sandinistas de fato para conseguir governar o país. Conseguiram estabilizar. Nos anos 90, aliás, um pouco antes, o cara foi assassinado, acho que foi em 78. Esse empresário foi assassinado. Essa mulher ganhou uma certa notoriedade, concorreu à eleição, ganhou dos sandinistas e governou. Depois, uma nova eleição, o Daniel Ortega venceu e desde então ele está à frente do país. E o que acontece? A Cristiana Chamorro é uma filha dessa Violeta Chamorro que queria, é uma postulante, né, ao cargo, mas ela é extremamente associada ao imperialismo. É um boneco do imperialismo dentro da Nicarágua que estava concorrendo para poder colocar os interesses dos Estados Unidos ali dentro de volta, né? Depois tem o Juan Sebastián Chamorro, que é o primo, né? Tem uma tal de Berenice Quezada. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Berenice Quezada também uma pessoa que se você puxar a capivara, você vai ver quais são os interesses dela ali. Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Moral e Medardo Mairena. Todos eles foram acusados pelo Ortega de serem capazes dos Estados Unidos conspiradores, ali. Né? Conspiradores, são pessoas que estão atentando contra a soberania do país. Eu não sou investigador, não estou na Nicarágua, não posso afirmar exatamente que todos eles são exatamente isso. Mas a questão principal aqui não é se essas prisões são legais ou ilegais. A questão é, se esse é um problema dentro do país, dentro da Nicarágua, é um problema prender os opositores, quem tem que resolver isso daí é os nicaragüenses. É o povo da Nicarágua. Não é os Estados Unidos. Não tem nada a ver com isso aí. O que os Estados Unidos têm a ver com isso? É uma ingerência. Eles não podem fazer porra nenhuma. Se tem um problema dentro daquele país, eles vão lá e falam assim, gente, tá tendo um problema no país, vocês podem se resolver? O pessoal se resolve, porra, se for um problema de fato. Agora, o que você enxerga de fato na Nicarágua? Eleição do Daniel Ortega, desfile de sandinista no país inteiro, nego tocando, jogando fogos pro ar, fazendo festa. É o que está acontecendo de fato na Nicarágua. Se tem um pessoal que é contra os sandinistas ali, são contra o Daniel Ortega, eles têm que se organizar politicamente. Monta um partido, pô. Exatamente. Disputa a eleição lá. Disputa a eleição, ganha a eleição e assume. Aí você fala assim, mas eles tentaram fazer isso e foram presos. Não. O que eles estão sendo acusados de fazer é de causar o caos no país. Em 2018, essas pessoas estavam incitando a violência, estavam organizando essas pessoas para poder desestabilizando o país. Derrubar o governo de forma violenta. Não era assim, tipo, montamos um partido, queremos disputar a eleição. Não era isso que eles estavam propondo. Estavam propondo derrubar o governo na base da violência para implantar um regime submisso a um país exterior, velho, aos Estados Unidos. É uma barbaridade. Sabe que isso aí acontece na história da Nicarágua, mas é quase que um índice do que acontece nas Américas aqui sobre a gestão, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Uhum. A burguesia nicaragüense é fraca, fica a reboque dos Estados Unidos, tanto que ela, em vários momentos, ela fez sabotagens na própria indústria do país. E por que eles não ganham? Por que eles não ganham? Mesma coisa que no Brasil, pô. Se a direita não der golpe, porque a direita não ganha a eleição no Brasil. Não tem voto. É aquele negócio, não tem voto porque o programa é ruim. Ninguém gosta da extrema-direita. Será que alguém... Vamos perguntar para alguém se o pessoal está gostando da extrema-direita aqui no Brasil. Exatamente. Ninguém vai gostar. Os caras tiveram anos e anos de ditadura do Somoza, que era um agente aí dos Estados Unidos. Foi péssimo e muito truculento também. É aquela coisa. Eles se lançam mão dessas coisas aí para que seja viável que eles ganhem um pleito que eles estão inabilitados para ganhar. Por exemplo aqui, o que tiveram que fazer no Brasil? Tiveram que prender o candidato do povo, prender o Lula. Sim. Senão o que aconteceu? O PT ia ganhar de novo. Por quê? Porque o PT é louco por causa do poder? Não, porque ele tem um programa que o povo
gosta, o povo referendou nas urnas. Exatamente. Não é? Não, e assim, o fato do PT elogiar a eleição na Nicarágua deveria ser um índice de evolução política, de eles reconhecerem que ali, mesmo que possa estar havendo algum abuso, o país está se defendendo da agressão imperialista. Eles estão conseguindo se manter ali. É uma coisa elogiável de se fazer. Porra, eles estão do lado da maior potência militar do mundo, estão resistindo, estão mantendo os princípios que levaram à revolução, que depuseram uma ditadura norte-americana. Isso é elogiável, não tem nenhum problema nisso. Agora o que acontece? Ao fazer isso, eles estão se alinhando a um tipo de atitude que é temida pela burguesia nacional, que é extremamente cachorra também dos Estados Unidos. Então eles não podem aceitar isso. Então essa guerra, esse problema na Nicarágua afeta o Brasil nessa medida. É importante a gente entender o que acontece lá, porque aqui no Brasil é a mesma coisa. Quando o Lula defende uma autodeterminação nacional e fala assim, não, a gente precisa fazer um PAC, um programa de aceleração do crescimento, para poder ser independente a indústria. O que acontece? O PAC é destruído pela burguesia, que não quer ver o país ser independente. Olha o que a Lava Jato fez com as indústrias brasileiras. Exatamente. A gente precisa sempre reforçar que defender um país vizinho que faz uma resistência ao imperialismo é um sinal de evolução política. Retornar isso, retroceder, dar um passo atrás nisso, é um sinal de que o PT está com um problema sério. Muito ruim. É igual a gente fala. A gente entende pelo ponto de vista eleitoral, mas mesmo assim não deixa de ser muito, muito errado. Retroceder nisso aí, porque o Estadão, lá, algum canalha, alguma pena de aluguel lá foi paga para falar que o Ortega é isso, é aquilo. Os caras logo vão lá, apagam tweet, apagam nota. Isso não tem que ser feito. Essa concessão não pode ser feita se pessoas são verdadeiros cachorros. Sim. Eles não estão ligando para nada. O ódio do sandinismo pela burguesia local da Nicarágua e muito mais pelo imperialismo é que quando da subida deles ao poder, eles fizeram várias nacionalizações. Eles fizeram um programa de alfabetização que reduziu quase que para 10% o número de analfabetos, que era enorme, era quase 50% do país. Sim. Então, vocês vejam só, isso é um programa ruim para o imperialismo. Precisa ser combatido, né? Dos anos 90 até agora, os caras cresceram surpreendentemente. Eles evoluíram, conseguiram uma certa autonomia e estão defendendo essa autonomia. Aí é um problema. Aí vocês estão começando a interferir nos nossos interesses, né? Bom, só para a gente avançar no debate, que é a política nacional, né? E tem algumas coisas que eu acho que são interessantes que aconteceram na última semana. A principal delas, que eu acho que foi eu não sei como adjetivar exatamente isso, mas é como se eles tivessem saído do buraco, assim, como se eles tivessem saído do esgoto e estão tentando alcançar a luz da política, que são a candidatura do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, né? Ambos saíram do aparato burocrático judiciário e agora estão se filiando aí. O Sérgio Moro se filiou já, né? O Deltan ainda não. O Deltan só saiu do Ministério Público, o que não é nenhum efeito positivo, porque igual o Deltan tem mais uns 500 lá, gente da pior espécie. Foi uma engrenagem, a gente acha vários deles ali. Mas o Sérgio Moro finalmente se candidatou, né? E acho que vai concorrer ao cargo de presidente. E assim, o que nós temos a dizer sobre isso? Começando por mim, que já estou falando. Eu acho primeiro bizarro que o cara tenha feito isso, mas acho até positivo do seguinte sentido. Antes ele fazia política de toga, né? Ele ia lá e prendeu o Lula, fez um julgamento parcial, e agora ele vai se expor finalmente a política da forma como ela é, né? Vai debater, vai entrar nos debates políticos e vai concorrer a um cargo público. E, cara, a expectativa que eu tenho a respeito disso é que ele seja finalmente escorraçado, finalmente. As pessoas enxerguem o que ele é. Porque tem uma parte do eleitorado que tá fechado com ele, né? Acha que o cara é incrível, porque ele prende corruptos e tudo mais, compra esse discurso. Isso é engraçado, né? Mas na hora que eles virem o que o Sérgio Moro é quando ele debater, sei lá, economia, debater políticas públicas básicas, de educação, qualquer coisa do tipo, o pessoal vai começar a entender o que é, de fato, o Sérgio Moro e vai poder tomar uma conclusão mais assertiva. Até porque até a parte do PSOL, né, na figura da Luciana Genro, um dia já apoiou a Lava Jato. Então, né? Eu quero ver será que ela vai votar nele?
Seria interessante perguntar, né? Imagina uma chapa Moro e Luciana Genro, Moro e PSOL. Não sei, eu acho que não vai acontecer, né? Então isso deixa as claras qual que vai ser a política do Sérgio Moro e finalmente vai poder esclarecer, na visão das pessoas, do público em geral, quem que é o Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol, eu já não sei o que vai ser que ele vai concorrer. Ele tá concorrendo a quê, esse indigente aí? Tem gente que fala que é senador, tem gente que fala que pode sair para deputado e tudo mais. Enfim, ninguém vai prestar atenção. Ele provavelmente vai conseguir ganhar, né? Vai ganhar a cadeira dele. Mas o Sérgio Moro ele vai ser uma pessoa que vai se expor muito. Então vai ser muito interessante ver ele debatendo com aquela voz de pato dele. Então, vai ser... Porque ele é ridículo, né? Ele é um personagem... Porque um cara que se propõe a fazer o papel que ele fez tem que ter uma grande... Muito pouco amor próprio, né? Porque todo mundo já ficou... O cara fugiu vergonhosamente para os Estados Unidos com medo de... Patético. De ter... O que ele fez... Você imagina se esse cara fizesse isso nos Estados Unidos? Tá preso. Nossa. O cara liberou uma conversa de uma presidente, velho. Esse cara é um terrorista. Isso é um absurdo. Muita gente... Só para pontuar, que o Wander acho que já completou bem o assunto, mas o pessoal está falando assim, o retorno, a entrada da Lava Jato na política. Isso aí está errado por 1 milhão de modos. Entrada não, eles já faziam política. Exatamente. Eles faziam política dentro do judiciário, participaram de um golpe de Estado. Isso aí já é um currículo extremamente vergonhoso, pessoal. Esse cara não tinha que ter um voto. Ele vai ter um voto da mulher dele, né? Vai. Aliás, a mulher dele tem aquela frase, né? Que ele e o Bolsonaro não tem diferença, é uma pessoa só, né? O pessoal tem que trazer isso aí para o debate também, se ela pensa assim ou se ele mesmo pensa... referendo essa observação da esposa dele. Mas o negócio é o seguinte, essa coisa da Lava Jato, que foi uma coisa que quando a gente falava isso, e outros companheiros também, outras organizações, falavam que a Lava Jato era uma sucursal norte-americana no país, o pessoal dava risada, falava que era teoria da conspiração, está tudo provado. E agora, qual que vai ser a risada? Tá aí. Se o Sérgio Moro não tiver... O Sérgio Moro é o grande ganhador da eleição de 2018. Ele é o ganhador. Escolheu o presidente, né? E aí não só o cara... Veja bem, sem vergonha nenhuma, ele aceitou um cargo de ministro. De tão juiz que ele era. Imparcial. Um cara preocupado com os desvão da corrupção no país, a corrupção dos caras que não iam para cadeia, sabe, toda aquela choradeira. O Dallagnol, o cara do PowerPoint, né? O cara que tinha um monte de convicção e não tinha prova nenhuma. Então, os caras destruíram o Brasil. Essa gente aí é culpada por esse fascista estar no poder. Ele e os outros pessoal, assim, eu queria assinalar uma coisa que pode parecer até uma birra, mas precisa assinalar isso aí. Eu vejo muito pessoal falando que a Globo é contra o Bolsonaro. Sim, companheiro, isso aí é quase que um atestado de analfabetismo político. A Globo elegeu o Bolsonaro. A campanha que eles fizeram contra o PT é o que destruiu completamente a política no país. Agora porque eles estão bravinhos que o cara lá não fez alguma coisa que eles gostam. Viu? Eles são a mesma coisa. Sim. Eles têm os mesmos interesses. Pode ser que eles discordem que o Bolsonaro fala uma ou outra coisa, mas em geral eles concordam nos fins. E o desespero é porque não dava mais para levar a farsa, pela pressão popular de todas as campanhas que foram feitas. O Lula voltou à arena política. O Lula é um adversário que o pessoal não gosta de enfrentar porque a certeza da derrota é bem grande. E a gente acredita que ele vai ser presidente eleito se não acontecer nenhuma coisa pelo caminho aí. O PT está muito convencido de que o caminho já está traçado, né? E a gente então precisa... a gente recomendar cuidado aos companheiros do PT, né? A gente viu o que aconteceu em 2018, não foi nada bonito. E assim, o que a burguesia fez em 2018, ela pode, em 2018, 2016, ela pode fazer de novo em 2022 tranquilamente. A gente está elencando as peças aqui do tabuleiro, mas assim... Não pode garantir que o Lula vai estar, e se ele tiver, que ele não vai ser sabotado, que também Exatamente. é outra... Porque a burguesia, o pessoal subestima. Porque, assim, tudo bem, o Bolsonaro, o staff dele, os ministros, eles têm um nível de cognição muito baixo, eles são muito burros mesmo, só que não se iludam. Tem gente muito capaz, tem gente muito inteligente, movendo essas coisas aí, tem gente da burguesia que vazou um áudio, né, de um
de um banqueiro, eu acho, não é? É uma reunião de banqueiros lá do mercado financeiro E do ali, Brasil. para quem não ouviu, ouça, porque aquilo é uma aula. É uma aula de como a burguesia pensa a política. Acho que chama André Mendonça o nome do sujeito. O pragmatismo daqueles caras faz você ficar absurdamente bobo. Eles até aceitam o Lula, com várias condições, etc e tal, se não tiver jeito. Falam sobre o Bolsonaro. Então, é uma coisa muito elucidativa. É um negócio quase didático para quem não entende como que funciona a política, que a política só é eleição, é campanha, essas coisas. Quando você ouve aquele áudio, você tem um panorama da situação. O cara fala assim, não, se esse vice for costurado com isso aqui, se colocar esse ministro aqui, se a gente fizer tanto na bancada, é tudo calculado, não importa muito quem vai estar lá. Uma coisa que eu acho que o Wander vai querer comentar é a questão assim, dos vices que eles estão querendo empurrar para o Lula. Isso para tentar desestabilizar as bases do PT. Né? Colocaram o Alckmin como uma possibilidade, né? Então, olha essa loucura. Geraldo Alckmin, o cara do PSDB. O Lula nunca falou nada sobre o Geraldo Alckmin. Ele falou que, se eu não me engano, tem uma declaração do Alckmin dizendo que o Geraldo Alckmin é o único tucano que gosta de pobre. É uma coisa que ele declarou uma vez, eu não sei se ele estava muito louco ou se ele estava cheirado de droga. Mas, assim, é um elogio. Aceitar, né? É um elogio completamente surreal que o Lula fez. Isso já foi o suficiente para dizer que o Lula tinha alguma simpatia pelo Alckmin, né? E que essa simpatia se converteria num cálculo político para colocar ele de vice. E assim, gente, cara, isso daí é uma impossibilidade tão grande, uma improbabilidade tão alta, que a gente não precisa nem comentar. Mas o que é importante? Saber quem vai ser o vice do Lula. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo de se pensar. Por quê? O PT precisa costurar uma aliança, não pode ser com qualquer partido. Eu defendo que o Lula deveria fazer é escolher um líder popular, ou um líder sindical, alguém... Tem que ser. Alguém que de fato represente a população, né, as massas populares, mas eu não tenho nenhuma esperança de que seja isso que vai acontecer. Pode ser uma aliança com um partido de centro, alguma coisa do tipo. Alguém do MST, alguém dos sindicatos, líderes de projeção, com história de luta do lado do povo. Mas igual o Wander estava falando, não esperem isso. Esperem coisas do nível Zé Alencar, exato, Michel Temer, esse nível de gente aí. Por quê? Porque o PT é direitista? Não exatamente. É porque no presidencialismo de coalizão você precisa ter isso até... Viu? O Bolsonaro, que era todo bravateiro, que não fazia acordo com ninguém, que era o cara... Você viu? O cara tá de calça arriada na frente do Congresso. Tá certo? O conselheiro principal dele é o Temer, né, velho? Então não tem... Não, isso aí é bobagem. E o Lula, embora seja um líder popular, saído do povo, etc e tal, ele tem todo... O que pesa muito a favor do Lula é esse lastro popular que ele tem, que outros candidatos não têm. Uhum. O Bolsonaro tem uma base popular, que é a classe média de direita, extrema-direita, né? Mas é pequena, sei lá, 10%, 12% da população. Mas o grosso está com o Lula, está com o PT. Sim. Só que o que a gente acha perigoso, eu acho que o Wander tem a mesma visão, é que dependendo de quem o PT escolher, essas bases podem se rebelar, né? Então... vão ter outros candidatos de esquerda no pleito, né? Provavelmente o Boulos, o Ciro Gomes, que diz que é de esquerda, mais uma galera aí. E isso pode acabar pulverizando o eleitorado do Lula nesses personagens esdrúxulos aí. Se acontecer, corre-se o risco de que a eleição seja perdida, no primeiro turno até, para uma figura como o Bolsonaro mesmo, entendeu? A galera a burguesia se una novamente em torno da candidatura do Bolsonaro, mesmo com a tragédia que foi o governo, e a gente enxerga aí a gente não faz previsão do futuro, né? A gente precisa ver como é que vai ser o desenvolvimento, quem vai ser o vice. Não é futurologia. Não é nada disso, mas assim, projetando perspectivas, a gente pode ver uma tragédia surreal em 2022, um prolongamento desse tipo de governo, desse projeto, ou até um aprofundamento, um golpe militar, alguma coisa até pior, entendeu? Nada está descartado. Exatamente. Porque a burguesia, pelo que a gente vê na Nicarágua, pelo que a gente vê na Venezuela, pelo que a gente viu em vários países do Cone Sul, a burguesia, e principalmente a burguesia imperialista, ela não está aceitando mais conciliação, não dá mais. Exato. Não dá mais, não tem mais lugar para isso. Como o Lula consegue ganhar e consegue levar a mesma política que ele fez no primeiro e no segundo governo dele? Talvez. Precisa de...
vai precisar mais do que habilidade, do que arte de política, vai precisar dessas alianças costuradas aí. Seria interessante o Lula tem apoio popular bastante se ele se voltar pro povo, ele escolher um vice da popular, escolher um programa que vá frontalmente contra tudo que foi feito desde da queda da Dilma, tem toda a chance de acontecer. Esse governo vai conseguir estabilidade? Não dá para saber. Provavelmente vai ser muito difícil. Tem que ser povo na rua o tempo todo, né? Vai ter que governar com o pessoal. Exatamente. Esse governo vai ter que ser mantido, referendado quase que todos os dias nas ruas, em manifestações, porque vai ser osso. A gente tem essa perspectiva, então. A gente vai, como a gente acabou de voltar do nosso recesso aí, vai acompanhar isso de perto. E assim, tá aqui gravado, né? A gente deu nosso prognóstico. E conforme a coisa for evoluindo, a gente vai confirmando ou negando o rumo dos acontecimentos, né? Então, vai ser interessante ter esse episódio como o nosso primeiro de retorno. Porque assim como teve o da pandemia, não sei se você lembra, a gente gravou um pouco antes da pandemia, dizendo, vai morrer gente pra caralho, esse governo não tem gestão, os governos estaduais são todos de direita, eles vão fazer um massacre. Infelizmente, completamente certo. Se o pessoal voltar pro episódio de março de 2020, vão ver a gente falando tudo o que aconteceu durante a pandemia, que foi o total desastre da gestão. Não teve gestão, né? Não teve gestão, né? Não fez nada. Morreu, foi uma hecatombe. Morreu muito mais do que 600 mil pessoas, porque isso aí são dados oficiais. É só caso confirmado, caso que morre de suspeita de Covid não entra nesse coisa. Ou seja, foi um genocídio. Eu acho que o único erro que eu tive na minha avaliação é de que isso afetaria de forma quase que crítica o governo, que ele cairia, alguma coisa do tipo aconteceria, ocorreria um levante. Mas conforme não foi drástico, mas afetou. Com certeza afetou. Ele perdeu muita gente. Mas se a gente olha para o desempenho da esquerda diante do que aconteceu, a gente vê por que não houve uma revolta, né? A esquerda completamente acuada, ficou em casa, quieta, não se manifestou. Fique em casa? Que judiação. Teve alguma coisa assim, algum protesto, mas ficava muito no âmbito da internet, de fazer uma live, de fazer um negócio. Aí é foda, né, cara? Aí não tem como derrubar governo na internet. Dá pra ser. Mas assim, eu esperava mais. Eu esperava que com uma hecatombe desse nível fosse ocorrer uma revolta popular de fato, que o governo poderia ter. Essa possibilidade existia, claro, mas ela não se concretizou por conta da atuação desastrosa da esquerda, e a gente está vendo que a esquerda continua em larga escala bastante debilitada, né? Ela precisa ter um choque de realidade. A eleição é uma oportunidade para isso, porque o debate público se volta para a política, né? E as pessoas tendem a conversar mais, a dialogar mais sobre a política nacional. Então é uma oportunidade de a gente questionar a esquerda, de a gente poder mobilizar também, ajudar aqui na nossa região o pessoal a se mexer, a combater o golpe, a combater a direita, que é, assim, a política em 2022, cara, meu Deus do céu. Nossa, vai estar nos maiores graus aí de fervura. É uma oportunidade de conscientizar o povo, de conscientizar as pessoas, né, do que precisa ser feito e como, né? É o ponto bom de tudo isso que vai acontecer, porque vai ser uma coisa assim, não vai ser para amador, né? Nunca foi, mas essa vai ser especialmente dolorida, né? Vai ser foda. Dependendo do resultado, a gente vai ter uma tragédia assim de níveis colossais também. Um aprofundamento da tragédia que a gente já vive, né? Bom, então, companheiros, eu acho que esse episódio se conclui aqui. Eu acho que a gente fez uma boa avaliação do que está acontecendo aí, dos acontecimentos mais importantes. E a gente vai, não sei se daqui 15 dias ou uma semana, vai voltar com um novo episódio, acompanhando os acontecimentos importantes da política, dando nosso prognóstico, e também vai tentar trazer algumas leituras, né? Eu estava pensando nisso em casa. Tem que retomar. Né? Tem que retomar umas leituras, eu estava lendo uns livros bons aí, e fazer a análise que for necessária para dar um direcionamento legal para o pensamento político da galera aí. Então, pessoal, a gente agradece aí o pessoal que diligentemente vai ouvir os episódios aí também. Avisem o pessoal aí que a gente está de volta nas atividades. Exatamente. E muito obrigado, então. Até o próximo. Até a próxima.